Imagine o cenário grandioso e imponente do mar Mediterrâneo no século I, onde a engenharia humana desafiava constantemente a fúria das águas em nome do poder de Roma. Um navio alexandrino colossal, uma das joias da logística do Império Romano, flutuava com sua barriga pesada carregada de toneladas de trigo, destinada a alimentar as massas na capital do mundo. No entanto, esta embarcação não carregava apenas mantimentos essenciais. Ela transportava o peso de 276 vidas humanas e o prisioneiro mais importante e enigmático do Império, Paulo. Este homem, cujas palavras ecoariam através dos milênios, estava sob a custódia estrita do centurião Júlio, um oficial veterano que personificava a autoridade, a ordem e o orgulho de Roma. A jornada para a capital era longa e repleta de incertezas, e o contraste visual entre a robusta estrutura de madeira do navio e a fragilidade das almas a bordo começava a se tornar evidente sob o céu cinzento e pesado do outono. O navio encontrava-se atracado em Bons Portos, uma pequena e rústica enseada na costa sul da ilha de Creta. Geograficamente, o local era um ponto estratégico de parada, mas oferecia recursos limitados para uma estadia prolongada. A janela de navegação segura para o inverno estava se fechando de forma alarmante e perigosa. No rigoroso calendário náutico da antiguidade, o período que se seguia ao jejum, o sagrado dia da expiação judaico, era marcado por instabilidades climáticas extremas que transformavam o mar em um cemitério para os navegantes imprudentes. Era o momento exato em que a prudência deveria sobrepor-se à ambição, mas o dilema profundo entre a competência técnica e o discernimento espiritual estava prestes a explodir no convés agitado. No centro deste conflito de vontades estava o centurião Júlio. Ele era um homem moldado pelo pragmatismo militar romano. Ao seu lado, o piloto e o dono do navio argumentavam com a autoridade inquestionável de quem passou a vida inteira dominando as correntes e os ventos. Eles viam em Bons Portos um lugar inadequado e desconfortável para passar os meses de inverno. Faltavam-lhe o conforto e a infraestrutura de Fenice, um porto mais opulento e protegido, situado um pouco mais à frente na mesma ilha. O lucro e a conveniência ditavam o ritmo acelerado de seus pensamentos e decisões. Em contrapartida, Paulo, movido por uma percepção sobrenatural que transcendia os mapas e a experiência náutica, levantou um aviso solene e urgente. Ele advertiu abertamente que aquela viagem resultaria em danos catastróficos e perdas irreparáveis, não apenas para a mercadoria valiosa de Alexandria, mas para a própria integridade física de todos os passageiros. O discernimento espiritual de Paulo funcionava como uma bússola invisível, captando sinais de desastre que os olhos treinados, porém limitados, dos marinheiros não conseguiam enxergar. A psicologia do erro humano é frequentemente regida pela busca do caminho mais fácil. O centurião, diante do impasse, escolheu confiar naquilo que parecia mais lógico e profissional, a experiência técnica dos navegadores e o interesse financeiro dos proprietários do navio. Ele ignorou o aviso profético de um prisioneiro hebreu, talvez por considerar que a fé e as revelações divinas não tinham lugar em decisões logísticas complexas de um navio de carga. A pressa em alcançar a comodidade de Fenice tornou-se uma obsessão perigosa que cegou o comando romano. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Esta escolha de Júlio reflete uma falha humana atemporal. A tendência de priorizar o conforto imediato em detrimento da segurança a longo prazo, subestimando as forças naturais e espirituais que agem muito além do nosso controle técnico. Para compreender a magnitude do perigo iminente, é essencial entender como funcionavam as navegações no século I. Os navios de cereais eram as veias aorta do império,
movidos pela força bruta do vento e pela coragem dos homens que não possuíam bússolas ou radares. Naquela tarde fatídica em Creta, um fenômeno meteorológico enganoso ocorreu. Uma brisa suave do sul começou a soprar suavemente, acariciando as velas e transmitindo uma falsa e perigosa sensação de segurança. Os marinheiros, rindo da cautela de Paulo, acreditaram piamente que haviam vencido a natureza e levantaram âncoras com confiança renovada. Eles começaram a costeia à ilha de Creta, certos de que Fenice estava a um passo de distância. No entanto, aquele otimismo era apenas o prelúdio de um pesadelo absoluto. Em um piscar de olhos, a atmosfera mudou violentamente. O calor do sol foi expulso por uma massa de ar gelada e furiosa vinda do nordeste. O horizonte escureceu de forma drástica, transformando o mar em um caldeirão de espuma branca. O temível Euroaquilão, o ciclone mediterrâneo mais temido da antiguidade, acabara de despertar com toda a sua fúria, e não haveria volta para aqueles que ousaram ignorar o aviso do céu. O vento que fustigava o navio não era uma tempestade comum, era o temível Euroaquilão, um ciclone mediterrâneo que descia de Creta com uma violência capaz de desintegrar a vontade dos homens mais experientes. Em minutos, a brisa enganosa foi substituída por rajadas que uivavam entre as cordas, fazendo a estrutura de madeira gemer sob pressão absurda. Os marinheiros viram-se mergulhados em uma luta desesperada pela sobrevivência física. O primeiro grande desafio foi o batel, o pequeno barco auxiliar rebocado pela popa. Com as ondas agigantando-se como muralhas líquidas, o batel ameaçava colidir com o casco. Foi necessário um esforço hercúleo, com todos puxando as cordas até que as mãos sangrassem, para finalmente içá-lo ao convés antes que fosse estraçalhado pela fúria do mar. Mas o Euroaquilão exigia mais que força bruta. Exigia técnicas de emergência raramente invocadas. Diante do risco das tábuas se separarem, os marinheiros recorreram ao método do cingimento. Eles passaram cabos reforçados por baixo do casco, amarrando a embarcação, como se estivessem unindo um corpo ferido por meio de torniquetes gigantescos. A cada impacto das ondas, o navio estremecia, e o medo de que ele se desfizesse no vazio oceânico era uma sombra constante nos olhos de Júlio e de toda a guarnição. Sem controle sobre o leme, o navio tornou-se um joguete nas mãos do vento, sendo arrastado sem destino para as profundezas desconhecidas do Adriático. A verdadeira agonia não era apenas o desgaste físico, mas o terror psicológico que se instalou como uma névoa. Por 14 dias intermináveis, uma escuridão total engoliu o mundo. No século I, a navegação dependia da observação dos corpos celestes. O Sol e as estrelas eram o único mapa e bússola disponíveis. Sem essas referências, o piloto estava cego, incapaz de saber se estavam indo para o mar aberto ou para recifes ocultos. O tempo perdeu o sentido, e a rotina de horror foi pontuada apenas pelo som das ondas e pelo rangido da madeira velha. No primeiro dia de tempestade, lançaram a carga comercial ao mar, assistindo impotentes enquanto as toneladas de trigo desapareciam nas águas negras. No terceiro dia, o desespero técnico atingiu o ápice quando lançaram fora a armação e o equipamento do navio com as próprias mãos. Era o reconhecimento silencioso de que o conhecimento humano não poderia salvá-los. Chegou então o momento que a narrativa sagrada descreve como o abismo final, a dissipação de toda a esperança de salvação. Atos 20 e 20 registra este ponto de ruptura, onde o espírito humano desiste de lutar contra o inevitável mesmo em meio ao caos. Sem alimento, luz ou senso de direção, as 276 pessoas a bordo esperavam pelo momento em que o mar finalmente reclamaria seus corpos exaustos. No entanto, no porão alagado e fétido, algo extraordinário estava prestes a se manifestar.
Enquanto o sistema técnico e o orgulho de Roma faleciam diante da natureza, a intervenção sobrenatural tomava forma. No silêncio de uma noite sem estrelas, um anjo de Deus apareceu a Paulo, trazendo uma mensagem que alteraria o curso daquela tragédia. Paulo, não temas, ecoou a voz celestial no meio do caos. A promessa divina era absoluta. Paulo deveria comparecer perante o imperador César, e por causa dele, Deus havia concedido a vida de todos os passageiros. Munido dessa âncora espiritual, Paulo subiu ao convés, caminhando com firmeza em meio aos homens que cambaleavam de terror. Ele não ofereceu uma nova estratégia náutica ou truques de navegação. Ele ofereceu algo mais poderoso: a esperança fundamentada em uma promessa divina. "Tende bom ânimo", proclamou ele, sua voz elevando-se acima do rugido do Euroaquilão. Paulo tornou-se a bússola espiritual que o navio não possuía, lembrando a cada soldado e marinheiro que, embora o navio de madeira pudesse ser destruído, a vida de cada um estava ancorada no propósito inabalável daquele que governa soberanamente e com autoridade absoluta sobre os ventos e as tempestades da vida. A 14ª noite trazia o cheiro da terra e o som das ondas quebrando em algo sólido. Por volta da meia-noite, os marinheiros, movidos pelo instinto de décadas no mar, sentiram que a terra estava próxima. Confirmando a suspeita, lançaram a sonda e encontraram 20 braças. Pouco depois, encontraram 15. O pânico de colidir contra recifes invisíveis forçou uma medida desesperada. Lançaram 4 âncoras pela popa, segurando a embarcação enquanto oravam fervorosamente para que o dia amanhecesse. Nesse clima de tensão, a fragilidade humana emergiu sob a capa de uma falsa cautela. Os marinheiros, fingindo lançar âncoras pela proa, começaram a baixar o batel secretamente para fugir e abandonar os demais à própria sorte. No entanto, o discernimento de Paulo permaneceu afiado. Ele alertou o centurião Júlio que se aqueles homens não permanecessem no navio, ninguém poderia ser salvo. Sem hesitar, os soldados cortaram as cordas do barco, selando o destino de todos em uma única plataforma. Enquanto a aurora rasgava o céu tempestuoso, Paulo realizou um ato significativo. Ele não agiu como um prisioneiro, mas como o verdadeiro líder daquelas almas exaustas. Com autoridade, exortou a todos que comessem, lembrando que estavam há 14 dias em jejum forçado pelo medo. Tomando o pão em suas mãos, Paulo deu graças a Deus diante das 276 pessoas apavoradas. Aquele gesto transformou o convés em um altar de gratidão. Ao verem a calma de Paulo ao partir o pão, o ânimo foi restaurado em todos. Eles estavam prontos para o esforço final. Após saciarem a fome, alijaram o trigo no mar para facilitar o encalhe na costa desconhecida. Quando a luz do dia finalmente revelou uma enseada com uma praia arenosa, decidiram lançar o navio contra a terra. Cortaram as âncoras, soltaram o leme e içaram a vela de proa ao vento, avançando em direção ao destino final. O impacto físico foi brutal e ensurdecedor. O navio atingiu um ponto onde 2 correntes marinhas se encontravam, criando um banco de areia submerso. A proa encravou-se profundamente, tornando-se imóvel, enquanto a popa, incapaz de resistir à fúria incessante das ondas gigantes, começou a se despedaçar sob o impacto. No caos, uma nova ameaça humana surgiu quando os soldados romanos, seguindo a lei inflexível de sua disciplina, planejaram executar todos os cativos antes que estes alcançassem a praia. Contudo, o centurião Júlio, movido por um respeito profundo por Paulo, interveio e impediu o massacre planejado. Ele deu a ordem de que todos deveriam se salvar como pudessem. Aqueles que sabiam nadar saltaram primeiro, e os demais usaram o que estivesse ao alcance das mãos. Foi um espetáculo de sobrevivência pura e milagrosa. Homens agarrados a tábuas e restos da carga,
flutuando sobre a espuma furiosa, até sentirem a areia firme de Malta sob seus pés. O impossível se confirmou. Todas as 276 pessoas estavam seguras. A promessa de Deus não havia falhado. O navio se perdera, mas o propósito permanecia intacto. Esta lição atravessa os milênios como um farol de esperança absoluta. Muitas vezes, enfrentamos o nosso próprio euroaquilão, vendo nossos projetos serem desmantelados pelas circunstâncias difíceis. Mas a história de Paulo em Malta nos ensina que Deus pode usar justamente os destroços de um desastre para nos levar ao nosso destino final. O naufrágio não foi o fim da jornada, mas o prelúdio necessário para novos milagres e para a chegada triunfal em Roma. Perder o navio não significa perder a vida ou o chamado que o Criador desenhou. Se você se sente hoje em meio aos destroços, lembre-se que a areia firme de Malta está logo adiante. O propósito é sempre maior que qualquer naufrágio. Se você acredita que sua história não termina na tempestade, escreva nos comentários: "O meu propósito não afunda". Acompanhe-nos na próxima etapa desta jornada extraordinária, onde veremos como Malta recebeu esses sobreviventes com um fogo acolhedor e muitos milagres.